gostaria que os irmãos acompanhassem o capítulo de número 5, que é justamente quando terminamos a primeira parte do livro, Daniel, capítulo de número 5. São 12 capítulos, alguns deles difíceis da compreensão, referindo-se ao final do mundo, mas tem muita coisa a nos ensinar também com o nosso comportamento cristão, na nossa vida cristã. Peço um pouco de paciência, porque hoje a leitura é um pouco longa. Capítulo 5, a escritura na parede, falando a respeito do rei Belsazar. Quando os irmãos abrem, somente para nos colocarmos diante do contexto de Daniel, estamos mais ou menos 550 anos antes de Cristo. E Daniel é um jovem, mora na cidade de Jerusalém, ele é israelita, do povo de Deus. E o rei Nabucodonosor cerca a cidade, e essa cidade é levada cativa. Jerusalém é destruída, o templo é destruído, os utensílios são levados por Nabucodonosor para o principal império da época, chamada Babilônia. E ali o rei Nabucodonosor, como era de costume, selecionava algumas pessoas importantes, alguns jovens de talento, para ensinar a cultura da Babilônia. E o povo judeu foi levado, escravo foi levado para o exílio por um período de 70 anos, entre eles Daniel. Ele se destaca entre os demais. E nós vamos ver que esses utensílios, Daniel cita já no capítulo 1, utensílios de ouro e de prata, que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou como um troféu da batalha, um troféu de guerra. Passam-se os anos, Nabucodonosor morre, outros reis sucedem, até que chegamos no capítulo de número 5, o rei Belsazar. Aqui ele é chamado filho de Nabucodonosor, mas a palavra filho subentendemos como descendente de, provavelmente seja neto de Nabucodonosor. E estamos ali aproximadamente no ano 550 a.C. Estamos nesse grande império chamado de Babilônia. E se você ler os capítulos anteriores, Nabucodonosor tinha tido um sonho, a cabeça de ouro de uma grande estátua. Daniel interpreta: és tu, o rei da Babilônia. E depois dessa cabeça de ouro vinha o peito da estátua, dividido em 2 braços de prata. Daniel disse: será o reino que sucederá a Babilônia depois de ti. Um braço significa a Média e outro braço significa a Pérsia. Vocês gostam de história? Não. Então paramos por aqui. Mas o reino dos Medos e dos Persas que sucedeu ao reino da Babilônia. E aqui nós vamos ler a última noite do reino da Babilônia, quando o reino ele é tomado, ele é destruído. Diz os historiadores que o rio Eufrates foi desviado a rota, e o rei dos Medos atravessou por uma parte seca, e ali naquela noite destrói o império com o reino Belsazar. Então, é nesse contexto que nós vamos ler o capítulo 5, que diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. E então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Agora os utensílios não são somente levados como troféu de guerra, agora é trazido para uma festa pecaminosa, para uma orgia ali com o rei Nabucodonosor. Versículo 4: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. E então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. A minha filha gosta de assistir filme de terror. Você me convida: pai, vamos assistir
falo vamos, mas na hora que põe lá, eu invento alguma coisa, eu não gosto. E ela definiria como trash, talvez a situação, tenso. Uma festa, uma grande alegria, e de repente uma mão na parede, escrevendo alguma coisa. E o rei, que até há pouco se divertia, sorria, festejava e banqueteava, se adorava outros deuses, agora nós vemos esse mesmo rei com os joelhos batendo uns nos outros. E agora vamos para o versículo 10. E a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. O rei estava com muito medo e pediu para que entrassem feiticeiros, adivinhos, para interpretar a escritura. E ninguém conseguiu, então a rainha mãe entra na sala. E ela diz no versículo 11: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu o chefe de magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, o Daniel, e ele te dará a interpretação. Vamos para o versículo 17. O nome de Daniel, dado por Nabucodonosor, é um nome modificado, Beltesazar. Agora vamos nessa sala ter duas pessoas, o rei Beltesazar e Daniel, que tem o nome de Beltesazar. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dê os teus prêmios a outrem, porque o rei havia prometido grandes prêmios se alguém interpretasse a leitura. Daniel não quis nem saber. E diz ainda no versículo 17: todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos do homem, e o seu coração foi feito à semelhança de animais. E a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino de homens, e a quem quer que constitui sobre ele. Aqui eu gostaria de parar e dizer que no capítulo 4 do Daniel, Nabucodonosor tem um sonho de uma grande árvore. Ninguém interpreta o sonho, e Daniel é chamado. Ele diz que a árvore significava justamente o rei Nabucodonosor, e que um dia Nabucodonosor perderia seu poder. Deus deu para Nabucodonosor, olha a intrepidez de Daniel, dizendo para o principal rei da época: Deus te deu todos os reinos, todo o poder nas tuas mãos, mas ele vai te derrubar. E você vai ser semelhante a animais, e você vai passar um tempo com os bichos, até que você reconheça que só há um Deus, vivo e verdadeiro. Passou-se exatamente um ano. Nabucodonosor estava todo cheio de si, quando de repente algo lhe acomete, algo sobrenatural. Nabucodonosor se afasta do trono, se afasta do palácio, e vocês vão ler no capítulo 4 de Daniel, que ele vai morar junto com os bichos, bebe do orvalho do chão, suas unhas crescem como animais, seu pelo cobre o corpo, e ele fica por um tempo no meio dos animais, ali. E o que acontece? Daí o próprio Nabucodonosor cai em si, e reconhece que ele fora humilhado diante de Deus. Ele edita um decreto: só um Deus, vivo e verdadeiro, Deus de Daniel, que não outro Deus. E agora, já estamos diante de um outro rei, Beltesazar. Daniel traz a memória e dizendo: aconteceu isso com Nabucodonosor.
Você conhece a história, Belsazar, e você não se humilhou. Você não reconheceu que há um só Deus. Você sabia da história que se passou com Nabucodonosor, mas vamos para o versículo 22. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantasse contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, desses louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Uma mensagem forte, uma mensagem pesada para um rei embriagado. Um rei que zombava de Deus naquele momento. Um Deus que tinha ultrapassado todos os limites. Ali um homem de Deus lhe aponta o pecado. E diz no versículo 24: então da parte de Deus foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Essa, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Mene, contou Deus o teu reino e deu fim nele. Tekel, fosse pesado na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E então mandou Belsazar que vestissem de anel de púrpura, lhe pusesse cadeia de ouro no pescoço, e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o neto, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Que Deus abençoe ricamente essa leitura. Nós gostaríamos de dizer que essa história registrada no Velho Testamento é uma história interessante. Para quem gosta de filme de terror, filme de horror, ali está um prato cheio. Se alguém for ser um dia um roteirista, então é um ótimo filme, assustador. Mas na verdade nós temos uma lição em cima disso tudo, mostrando que Deus é um Deus todo-poderoso. E Deus trata as pessoas como bem lhe aprouve. Nabucodonosor era terrível, mas Deus lhe deu uma chance e jogou ele humilhado no meio dos animais. Ele se arrependeu e reconheceu que é um Deus. Seu filho, provavelmente seu neto Belsazar, teve chance de conhecer a Deus, teve a oportunidade de conhecer a Deus. Porém o seu coração se tornou cada vez mais duro, mais obstinado, e Belsazar brincou com o pecado. Belsazar, na verdade, não quis saber das coisas de Deus e chegou nos limites do pecado, brincou com coisas santas. E essa história tem muito a ver, nos dias de hoje, com tudo que nós vemos ao nosso redor. Gostaria de dizer que as pessoas que convivem conosco não querem mais saber de Deus. Jovens, vocês que vão para a faculdade amanhã depois, vocês vão encontrar professores ensinando que não há Deus, que Deus é uma grande bobagem. Vocês vivem numa sociedade secularizada, humanista, que zomba de Deus, provoca Deus. Se você ainda assiste novelas e liga suas novelas para dar apenas uma olhadinha, não dê uma olhadinha, porque ali é uma clara afronta contra o Deus vivo e verdadeiro. Se você liga a novela, você vai ver feitiçaria, vendo alguém jogar búzios ou fazendo adivinhações, igualzinho que nós vemos no relato de Daniel. Você vai estar participando desse meio. Você vai ver a família sendo destruída nas novelas, na sociedade que nós vivemos, igualzinho nessas festas, nessas orgias do rei, com suas mulheres, com suas concubinas. As famílias não tinham mais valor. Então o que nós vemos? Que a sociedade que vivemos hoje despreza a Deus, zomba a Deus. Richard Dawkins, ele é um ateu de Oxford, na Inglaterra, e anda pelo mundo proclamando evolucionismo, mas na verdade os seus escritos não são contra a evolução, é contra os crentes, contra os cristãos. Ele odeia o cristão, ele odeia Jesus Cristo. Ele anda pelo mundo dando palestra e arrancando aplausos e suspiros de jovens universitários, proclamando que não há evidência nenhuma de Deus. Certa vez alguém perguntou
para um escritor ateu, e se um dia você se encontrar com Deus no juízo final, e Ele te perguntar: por que você nunca creu em mim? E esse escritor ateu respondeu: olha, eu nunca tive evidência, eu nunca tive uma prova da sua existência, e eu não creio naquilo que não é evidência. Na verdade, os ateus procuram evidências, mas nós temos evidências por todos os lados, que há um Deus vivo, um Deus santo, um Deus poderoso. Eles dizem que a Bíblia é um livro de fé, mas o próprio João, quando escreve 7 sinais do seu Evangelho, escreve no final: estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, nós vivemos uma sociedade à semelhança da sociedade de Belsazar, uma sociedade impregnada de pecado, uma sociedade onde Deus é zombado, Deus é retirado de lado. E quando vocês acompanham as pessoas que convivem ao seu redor, seja na sua faculdade, ou seja no meio político, ou seja no meio das televisões, no meio da televisão, das telenovelas, você vai ver uma sociedade à semelhança de Belsazar. E vocês notam que quando Daniel é chamado para ler a interpretação da escritura na parede, o teu reino foi dividido, porque Deus te pesou na balança, Belsazar, e fosse achado em falta. Você vai ver que Daniel traz a memória desse rei, que ele tinha tido muitas evidências. A evidência do próprio avô dele, que foi morar com os bichos, até que se humilhou e reconheceu que somente há um Deus vivo e um Deus verdadeiro. O próprio Belsazar conviveu com homens que adoravam a Deus e não se contaminavam com esse Deus vivo, e não se contaminavam com as impurezas que tinham nesse reino. Belsazar teve muitas evidências, teve muitas provas, mas preferiu permanecer no pecado. E aqui a lição que eu trago para nós é que ao final da primeira parte do capítulo de Daniel, nós dizemos que Deus condena o pecado. Deus odeia o pecado e Deus castiga o pecado. Quando nós lemos Daniel sendo levado no exílio com seus 4 companheiros, no capítulo 1, ele se resolve não se contaminar com as iguarias do rei, nem com a comida do rei, nem com a bebida do rei. E aqui nós vemos uma festa onde a comida e a bebida sacrificada a deuses falsos, a deuses que não são reais, essa comida e essa bebida nessa festa marca justamente o fim do reinado da Babilônia. Deus condena o pecado, Deus castiga o pecado, e Deus escreveu com os próprios dedos a condenação desse rei. E a minha pergunta é para você que está aqui nessa noite: como você tem lidado com Deus? Como você tem trabalhado na sua vida com Deus? Você tem olhado o pecado como algo superficial? Você vê o seu pecado como algo inocente, algo aparente? Você tem andado nos costumes que o mundo anda e feito as coisas que o mundo faz? Quando você se volta para a palavra de Deus, você vai perceber que Deus não deixa impune o pecado. Deus condena o pecado, Deus condena a idolatria, Deus condena a feitiçaria, Deus condena tudo aquilo que é feito contra a pessoa dele. Então nós sentimos nesse capítulo 5 de Daniel a condenação de Deus. Nós sentimos no capítulo 5 Deus agindo de uma maneira tremenda. Existe um basta de Deus, existe um limite de Deus. E quando você lê Romanos capítulo 1, você vai ficar surpreso em ver que há uma semelhança muito grande com Daniel capítulo 5. Romanos capítulo 1, Paulo está escrevendo que os homens tiveram oportunidade de conhecer a Deus. Conhecendo Deus, não glorificaram como Deus, antes andaram nos seus próprios pecados, homens com homens, mulheres com mulheres. Interessante, hoje a sociedade é pregoando uma igualdade de gênero, e a Bíblia dizendo que isso é pecado contra o Deus vivo. Mas você continua em Romanos 1, ele vai dizer o seguinte: adorar e servir ao criatura ao invés do Criador. Deus está falando em Romanos, através de Paulo, que ele odeia a idolatria, odeia o pecado da idolatria.
E nós vivemos um país essencialmente idólatra. Por todos os lados nós vemos a idolatria, uma afronta contra o Deus vivo e verdadeiro. E Deus se rebela contra isso e quer que seu povo não se envolva com essas coisas. E por isso em Romanos capítulo 1, por 3 vezes Paulo fala o seguinte: Deus entregou esses homens aos seus próprios pecados. Porque chega um determinado momento que é um basta de Deus. Deus fala, Deus mostra, Deus dá evidências, Deus manda profetas, Deus dá testemunho. Mas chega um momento em que você rejeita, continua rejeitando, não quer saber das coisas de Deus, e Deus coloca um basta. Nesse momento Deus escreve na sua parede, e Ele vai escrever: chegou o seu dia, chegou o seu limite, onde você não é mais aceito na presença de Deus. A misericórdia de Deus é grande, mas Deus tolera até um determinado limite. E quando chega o basta de Deus, acontece o que aconteceu com o rei Belsazar. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, diz o capítulo 5, morreu Belsazar. Ali nós vemos então o dedo de Deus escrevendo o juízo. Vemos o dedo de Deus escrevendo algo pesado, algo terrível. Se a nossa mensagem terminasse por aqui, a Bíblia não teria nada de útil para te oferecer, a não ser uma história assustadora. Mas passam-se 550 anos aproximadamente, e Deus volta a escrever. Vamos comigo para Romanos capítulo 8, João capítulo 8. E agora nós estamos não mais na Babilônia, estamos aqui em Jerusalém. Nós vamos ver um relato na história de Jesus muito interessante. João capítulo 8, versículos 1 ao versículo de número 12. Nós vamos ver o único registro onde fala que Jesus escreveu alguma coisa. Não nos é dito que Jesus estava escrevendo, mas a mesma mão de Deus que escreveu nos palácios da Babilônia é a mesma mão que agora vai escrever na terra. E diz o versículo 1: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Esses homens eram homens maldosos, aparentemente religiosos, mas o que eles desejavam? Condenar a Jesus Cristo. Trouxeram uma mulher em flagrante adultério, e dizendo: olha, a lei manda apedrejar, e tu que dizes? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais a não ser a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Versículo 12. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não dará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você volta para Daniel capítulo 5, você vai ler com um pouquinho mais de atenção. Você vai notar que o dedo de Deus escrevia na parede uma sentença de juízo, uma sentença condenatória, à luz de um candeeiro, à luz de um candelabro,
que existia. E o rei enxergava aquela luz e ele pôde ler as escrituras na parede. Agora é interessante, Jesus também vai escrever com o dedo em terra, só que ele mesmo se apresenta como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E agora ele vai escrever, e é ele se apresentando como a luz, para tocar na consciência daqueles homens sem Deus, aqueles homens endurecidos. Aqueles homens estavam um pouco preocupados em que Deus fosse glorificado. A preocupação é que Jesus desse uma resposta: sim, apedreja, não apedrejem, e ele, com isso, eles pudessem pegar Jesus e entregar para o governador romano. Aqueles homens eram de coração duro, sem nenhum desejo de temer a Deus e glorificar a Deus. É interessante que eles incidiram na luz da lei. Eles estavam baseados na luz da lei. Olha, Deuteronômio capítulo 7 diz o seguinte: a lei, 10 mulheres têm que ser apedrejadas. Mas eles barraram uma luz mais forte, na luz de Jesus. Uma luz que se declara como a luz do mundo. E quem anda nela não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E esses homens, quando receberam o foco da luz de Jesus, sentiu que essa luz era mais forte. E essa luz penetrou profundamente na consciência e no coração daqueles homens. E Jesus, inclinado, escrevia em terra. E eles continuaram insistindo na pergunta, e Jesus se levanta e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E quando eles ouviram essa palavra, eles foram tocados na consciência. Todos nós temos algo aqui dentro chamado consciência. E quando a palavra de Deus chega na consciência, ela toca, ela mexe profundamente. Nós sabemos que se a mesma mão que escreveu condenação na parede, também estava escrevendo alguma condenação para esses homens de Deus. Mas sabemos que ali existia uma luz forte, que chegou na consciência daqueles homens, penetrou profundamente. E o que acontece? Eles, remoendo nos seus próprios pecados, sentindo que a acusação agora era contra eles, um, a começar pelos mais velhos, começam a se retirar. Jesus volta a escrever em terra, e quando ele se levanta, ele vê somente a mulher no meio. E essa mulher também foi iluminada por Jesus, e essa mulher sentiu-se protegida por essa luz. A mesma luz que condenou aqueles homens, é a mesma luz que protegeu aquela mulher. Interessante, impressionante. A luz é a mesma, mas a resposta é diferente. E essa luz hoje está chegando até você, através da pessoa de Jesus Cristo. E eu não sei qual vai ser a sua resposta. Se você vai atravessar essa porta, acusado pela sua consciência, ou se você vai permanecer como uma mulher na presença de Jesus. Jesus se levanta e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. E ele diz: nem eu tampouco te condeno. Vais e não peques mais. Jesus não acariciou o pecado, Jesus não aceitou o adultério dela, mas Jesus pôde perdoar o pecado dessa mulher. O fato dela ficar ajoelhada, e diante daquela luz maravilhosa, Jesus diz para ela: nem eu tampouco te condeno. Ele passa para a mulher o perdão. A mesma luz que expulsou os homens hipócritas e culpados, também iluminou o caminho de perdão para essa mulher. É maravilhoso nós descobrirmos que, assim como alguém escreveu na parede, 550 anos atrás desse acontecimento, uma condenação, e o rei, com o coração duro, morreu naquela noite, numa orgia, numa bebedeira, sem Deus. Que final triste, que final terrível. Passam os seus anos e agora nós vemos o mesmo dedo de Deus escrevendo, mas a luz é uma luz brilhante. E essa luz atingindo profundamente o coração de homens sem Deus, homens hipócritas, homens mentirosos, homens que queriam zombar de Deus. E quando, diante dessa luz, seus pecados expostos, eles se retiram um por um. Somente a mulher fica na presença de Jesus.
Como é maravilhoso, irmãos, nós sabemos que Jesus tem o poder de perdoar pecados. E agora eu finalizo aqui com 4 rápidas lições para nós, juntando as 2 histórias. Primeira história, vemos que Deus, como nós já falamos, não tolera o pecado de maneira nenhuma. O pecado é algo abominável aos olhos de Deus. E agora eu gostaria que você pensasse o que é pecado. Tem muita gente que diz que imagina que pecado seja roubar, seja matar. Pecado é viver longe de Deus. Isso é pecado. Pecado é você querer ser dono do seu universo, dono do seu coração e fazer as coisas de conformidade com a sua vontade. Isso é pecado. Pecado é você não estar enraizado na pessoa de Jesus Cristo, e sim no seu orgulho, na sua vontade, no seu desejo. Deus odeia o pecado, Deus não aceita pecado. O pecado é algo abominável diante de Deus. Você precisa, na verdade, conhecer a Deus, para conhecer que o seu modo de vida longe dele é pecado. E Deus condena, Deus abomina o pecado. E onde existe o pecado, existe a escrita de Deus contra o pecado. E é por isso que quando você abre o Evangelho, a primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos e creia no Evangelho, porque o reino de Deus é chegado até vós. Segunda lição que nós tiramos desses 2 textos: não existe alegria longe de Deus. Quando nós vamos para a história de Belsazar, o rei dando uma festa para 1000 no império mais poderoso da época, tomando e bebendo em copos de prata e em copos de ouro, provavelmente uma alegria, uma orgia, uma festa regada a muito vinho, a muita bebida, a muitas coisas erradas ali. Nós vamos ver que o rei estava buscando alegria juntamente com esses homens, mas a Bíblia deixa bem claro que não existe alegria longe de Deus. As festas pecaminosas não podem te trazer alegria. Se afaste daquilo que não te traz alegria. Se nós falamos que Deus odeia o pecado, é porque Deus sabe que o pecado faz mal para a gente. O pecado pode te trazer um prazer temporário de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, mas quando você chega na sua casa, a tua consciência te acusa. Quando você vai para a sua cama, no seu travesseiro, a tua consciência te acusa. Aquilo que parecia ser doce se torna amargo, porque Deus sabe que o pecado é contra nós, contra a nossa carne, contra a nossa mente. Poderíamos rapidamente detalhar aqui, por exemplo, o pecado de trabalhar tanto e esquecer da palavra de Deus. Salomão fala que isso é vaidade, é correr atrás de vento. Pessoas que trabalham e não têm tempo para ler a palavra de Deus nem para oração, está em pecado. E daí o que acontece? A vida passa, envelhece, e ela descobre que aquilo não te trouxe alegria. Tem pessoas que vivem na ira. Qualquer coisa explode, fica enraivecido, sentem ira. Ronaldo que eu diga. E muitas vezes quer resolver algum problema discutindo, gritando, na gritaria. No momento você vai, grita, ofende e pronto. Sai de lá e fala: pronto, venci. Volta para casa. Aquilo te machuca. O pecado te corrói. Seja você tenha gritado com sua esposa, com seu filho, com alguém no trabalho, com alguém no trânsito que você nunca viu. Chega em casa, aquilo lá te consome, te machuca. Aquilo te faz algo doído. É triste demais. Quando nós começamos a listar o pecado, nós vemos que aparentemente é o sinal da vitória, mas depois traz muita derrota. Não queira buscar nenhuma alegria longe de Deus. Festa de Belsazar são as festas mundanas hoje de pecado. Muitas pessoas tentando encontrar alegria nessas contaminações do mundo, e nós vemos que não existe alegria longe de Deus. Terceiro ponto: a verdadeira alegria está somente no perdão de Jesus. Você não encontra alegria em dinheiro, você não encontra alegria em festas, você não encontra alegria em poder. Você vai descobrir somente a verdadeira alegria no perdão de Jesus. Quando você ouve as palavras: ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Isso traz alívio para o seu coração.
Talvez você vai entrar numa semana sobrecarregada de trabalho, de coisas por fazer. Mas no momento dessas aflições, dessas perturbações, dessas tribulações que o mundo traz, eu gostaria que você, na verdade, soubesse que a verdadeira alegria está no perdão que somente Jesus pode oferecer. Meus amados irmãos, queria dizer que ninguém deseja o nosso bem como Jesus, ou melhor para nós a não ser como Jesus. Ele quer a nossa alegria, Ele quer a nossa felicidade, mas não a felicidade no meio de pecado ali do mundo, porque Ele sabe que isso nos faz mal. Jesus quer nos dar o melhor vinho. Por isso que o primeiro milagre no Evangelho de João, Ele transformou as águas em vinho. Ou seja, Ele estava querendo dizer, naquele momento, naquela festa, que Ele quer dar o melhor para cada um de nós. Lembrem, em João capítulo 2, quando o vinho acabou e a mãe chegou e disse: eles não têm mais vinho. E Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora não chegou. Porque Jesus tem em mente a cruz. E Maria olha para os da festa e diz: fazei tudo o que eles vos disserem. E eles encheram 6 talhas de vinho, e Jesus as transforma, encheram 6 talhas de água, e Jesus as transforma em vinho. Sabe o que vinho significa? Alegria. Jesus quer nos dar um bom vinho. E o mestre Sala, quando experimenta e diz para o noivo: todo mundo dá primeiramente o melhor vinho, e você guardou o melhor vinho para o final. Sabe o que significa isso? Que Jesus, quando Ele nos perdoa, Ele nos dá a verdadeira alegria. Só que para nos dar a verdadeira alegria, Ele teve que tomar o pior vinho, o vinho da ira de Deus. Quando Jesus vai naquela cruz, ali Ele recebe na mão de Deus Pai o vinho de amargura, o vinho da ira de Deus pelos nossos pecados. E quando Ele bebe aquele vinho, o amargo vinho, pendurado na cruz, justamente porque Ele tinha em mente a mim e a você. Jesus bebe do vinho amargo para que a gente possa ter alegria nessa vida. E a melhor alegria que nós podemos ter é uma vida junto de Deus, junto de Jesus, aos pés de Jesus. A escrita da graça, somente Jesus pode escrever. Se você abrir Colossenses capítulo 2, versículo 14, você vai ver que Jesus cravou na cruz todo escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, o mesmo escrito na parede de Belsazar era escrito que estava contra cada um de nós. Mas diz Paulo em Colossenses que Jesus encravou na cruz todo escrito que era contra nós, removeu inteiramente daquela cruz. Para quê? Para nos dar a salvação, para nos dar o perdão do pecado e nos fazer a verdadeira alegria. Portanto, primeiro ensinamento: Deus não tolera pecado. Segundo ensinamento: não existe alegria longe de Deus. Terceiro, a verdadeira alegria, o melhor vinho, está no perdão de Jesus. E eu gostaria de, finalmente, quarto e último ensinamento, dizer que você levasse 2 frases para a sua casa para essa semana. Só que antes das frases eu gostaria de dizer que há 2 palavras interessantes. Jesus se inclinou no chão para escrever, e Jesus se levantou para dizer para a mulher que ela estava perdoada. Quando a Bíblia usa a palavra inclinar, significa morrer. Quando Jesus se levanta e se endireita, está dizendo que Ele ressuscitou. Naquele ato onde Ele inclina e se levanta, exatamente Jesus está nos trazendo o perdão dos nossos pecados, mostrando que Ele precisava se inclinar naquela cruz, ir até o chão, ficou morto por 3 dias, mas Ele se levantou e ressuscitou para realmente nos trazer o melhor vinho. E o quarto e último ensinamento são 2 frases que eu gostaria que você saísse daqui com elas no coração, e amanhã, na correria do dia a dia, você tivesse em sua mente, você tivesse no seu coração. Primeira frase: nem eu te condeno. Quando você tiver com alguma tristeza no coração, alguma preocupação, lembre das palavras de Jesus ecoando lá no seu coração, dizendo:
nem eu te condeno. Segunda frase, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, esse mundo está em trevas. Não queira se contaminar com ele. Jesus veio como luz. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Imagina você com a sua família, no seu trabalho, na semana que se inicia, você caminhando e lembrando que você foi perdoado. Nem eu te condeno. E ao mesmo tempo, passando na sua cabeça e no seu coração, que você está seguindo a Jesus Cristo. Enquanto o mundo está em trevas, você está na luz, com a verdadeira luz. Sente essas duas frases falarem fundo ao seu coração. Sente essas frases transformarem sua vida. E por favor, fale para as pessoas que estão ao seu derredor. Jesus quer te dar perdão. Jesus quer te tirar das trevas e te dar a verdadeira luz da vida. As pessoas precisam de Jesus e nós precisamos de Jesus. Que esse Evangelho seja colocado em nossos corações essa semana. Que o Espírito da graça reine em nossas vidas e que a gente entenda o que Jesus fez naquela cruz, nos perdoando e nos trazendo luz para os nossos caminhos. Que assim seja. Amém.